Obrigado, presidente. Eu acho que ver o nosso decano aqui, vereador Renato, se emocionando ao falar sobre o seu bairro, expressa o sentimento que é de todos nós, vereadores e vereadoras, que nos deparamos com cenas absolutamente tristes, né, do que aconteceu em Caxias. Quarta-feira, a vereadora Marisol, e me refiro à senhora porque a senhora é a nossa presidente, né? Quinta-feira eu fui visitar o abrigo do São Caetano. E nós estávamos lá conversando com as pessoas e no final da conversa, uma menina brincando, enfim, ela chegou para mim e disse: "Ô moço, posso pedir uma coisa para você?" Aí eu disse: "Pode." Daí ela disse: "Eu queria que você rezasse hoje à noite." Daí eu disse: e rezar para quê? Ela disse: para o Papai do Céu cuidar de todas as pessoas e para o Papai do Céu parar de chover. Uma criança, né, 5, 6 anos. E essa sinceridade genuína de uma criança pedido para um desconhecido, porque ela não me conhecia, não sabia quem eu era, mas pedir para parar de chover demonstrava a preocupação, a tristeza e o pânico. E eu acho que é isso. Esse esse desastre, essa situação tão complicada, ela vai exigir muitos esforços e é a atenção à saúde mental das pessoas, que está muito fragilizada. Pensem esses moradores do bairro Fátima, pensem os moradores do bairro Reolon, o povo que mora lá no Beco, ao lado do Tega. Essas mães, ontem tive lá 2 vezes, essas mulheres, essas mães que já vivem numa região precária. Como é voltar e ficar nessa situação de risco, né? Então eu quero trazer esse desabafo aqui e falar dessas questões. Eu ouvi atentamente a todos os colegas que antecederam, todos preocupados, aflitos, e eu acho que a comunicação ela é algo muito importante. E muitos de nós aqui usamos as nossas redes para comunicar, para informar, para auxiliar o poder público, né? Para que as pessoas se deslocassem. Uma parte, vereadora. Vereadora Tati, aqui um apelo. Eu sei que a senhora, a vereadora Marisol, nos representam no gabinete de crise e a gente precisa ser responsável em não alarmar, né? Mas as previsões, elas apontam que a chuva retorna amanhã e permanece até quarta-feira da semana que vem. Não na intensidade das chuvas que tivemos, mas de toda forma com um solo encharcado, com as pessoas que hoje estão secando. Se vocês forem lá no Beco do Chamixunga, na cerca lá está cheia de cobertor e roupa secando. Porque as casas, os brasilites estão furados. Então, esses 2 dias foram de uma relativa tranquilidade de organização, mas amanhã começa a chover e vai chover uma semana. Então, essas são informações importantes de repassar para a comunidade para que as pessoas possam ir se organizando, né? Também, se tiverem informações da meteorologia oficial de qual vai ser a quantidade dessa chuva, por mais que nós não tenhamos, oxalá que nunca mais problema na represa, mas o entorno do Tega vai continuar passando por isso. O interior, as estradas que estão encharcadas, se hoje a estrada do Vinho é uma alternativa, chovendo uma semana, talvez ela deixe de ser. Por isso, da Vênia, o prefeito hoje de manhã falava dessa atenção das informações para o escoamento, através da estrada e da Rota do Vinho. Então, são questões importantes, somos responsáveis, os recursos precisam chegar e precisam chegar de forma ágil, né? A gente sabe da dificuldade e as pessoas precisam ser atendidas. E eu concluo minha fala e você Deus à partes. Quem tem fome tem pressa. É isso, né? Nós precisamos fazer com que a comida chegue, com que os cobertores cheguem nas pessoas. Depois nós vamos discutir as questões mais complexas, né? Remoção, mas agora é fome e coberta e brasilite para essas pessoas, sabe? Porque o problema vai começar amanhã. Hoje os telefones estão meio calmos,
desconsiderando o fato de que a Procergs, que é da rede estadual, não está funcionando. A informação que eu tenho é que na farmácia do CES tem guarda lá municipal, porque o povo está absolutamente indignado, porque o programa da regulação não está funcionando, a emissão das receitas, do Ministério Público, da Central de Matrículas. Então, isso é uma questão, vereadora Tati, nós vamos informar isso às pessoas. Porque as pessoas vão brigar com os nossos servidores do município e também não sabem que é do Estado, mas que não é culpa dos servidores, é culpa da chuva que tomou o prédio da Procergs. Mas eu não vi isso. Assim, eu vi algumas comunicações do Procergs, mas acho que tem que estar no site da Prefeitura isso, né, das nossas redes sociais aqui da Câmara. Porque o povo que já está aflito fica mais aflito em função dessas coisas todas. Vereadora Estela Balardim. Uma parte. Muito obrigado, vereador Lucas. Enfim, em relação a todas essas questões, eu tenho muitas colocações, eu tenho espaço de grande expediente amanhã, então vou deixar para fazer uma fala mais densa em relação a tudo isso, colocar todos os meus pontos, os meus agradecimentos, mas tem duas questões que nesse espaço de declaração de líder do nosso partido eu não quero deixar de colocar ainda hoje. O primeiro que, para além de tudo, me causou muita indignação nesse processo todo, é que a gente tem pessoas desaparecidas, a gente tem pessoas morrendo pelo estado inteiro, e mesmo assim, a gente ainda tem um ódio político muito grande que faz com que pessoas disseminem fake news em massa na rede social. Pessoas utilizando desse momento da dor e do sofrimento das pessoas para crescer politicamente e para desinformar a população. Se utilizando de uma catástrofe, de uma tragédia que assolou o nosso Estado e que nós demoraremos anos para nos recuperar. E eu acho isso de uma desumanidade, de uma falta de vergonha na cara tão grande, vereador Lucas, mas tão grande, que a gente trabalha, corre de um bairro para o outro, ajuda tantas pessoas, chega em casa e ainda se depara com mentira, com fake news, com gente falando bobagem e gente que a gente sabe que é informada, que tem conhecimento, que poderia estar se utilizando das suas redes para informar a população, para levar as informações corretas. Mas está levando ódio, mas está levando desinformação. Isso me deixa muito entristecida, porque a gente tem gente morrendo, tem gente desaparecida. Então, que a gente utilize esse momento também para repensar as nossas ações enquanto ser humano, enquanto a gente precisa melhorar enquanto sociedade. Outra questão é que a gente já tem aqui a realidade do município, e imagino que isso também seja uma realidade do nosso Estado, uma questão muito represada em relação à saúde mental no Sistema Único de Saúde. A gente tem poucas ainda consultas disponibilizadas em relação à psiquiatria, aos psicólogos, e a calamidade em relação a isso, ela se prolongará no nosso Estado. E isso atingirá todas as esferas, sejam as pessoas de baixa renda, sejam as pessoas de alta renda, né? Elas sofrerão com luto, elas sofrerão com o estresse pós-traumático, com a depressão, com a ansiedade, e todas essas questões, elas durarão anos. Talvez uma vida inteira para a gente conseguir superar. E talvez a gente nunca supere. E a gente tenha que lidar, tratar e falar cada vez mais sobre isso.
E é isso, é um recorte perante a tanta coisa que a gente precisa superar, trabalhar, reconstruir no nosso Estado. Mas essa é mais uma das reconstruções que nós precisaremos fazer. E é isso não só com as pessoas que foram atingidas, mas com todos os trabalhadores que estão atuando frente a esta crise. Também a todas as pessoas que não estão sendo atingidas diretamente, como nós aqui, que estamos em segurança, mas a gente também não está bem. Quem está bem nesse momento, né? Então, essa também é uma questão de calamidade que nós teremos que enfrentar. Muito obrigada. Obrigado. Eu concluo, vereadora Marisol, destacando aqui os homens e mulheres públicas e na figura do vereador Renato aqui e da Daiane Mello, lá do Fátima, que foram duas pessoas que eu acompanhei pelas redes e que usaram as suas redes para informar, para falar da dor, da tristeza, mas não para prejudicar ninguém e para atrapalhar ainda mais um momento tão difícil que a gente passou. Obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância.